mas pela idade dos pacientes que a gente atende lá, que são pacientes de 3 a 12 anos, a gente acaba fazendo exatamente ortopedia, muito mais do que ortodontia. Mas tudo isso aqui eu vou estar falando com vocês agora e bem detalhadinho para que a gente possa... Vou só tirar meu vídeo, deixar só o meu som, e a gente vai conversar bem detalhadamente sobre isso agora, tá bom? Então vamos lá. Obstáculos à cura, uma visão homeopática e odontológica de modo geral, né? Porque a odontologia, a gente sempre fala isso, e quando eu falo para colegas, eu falo muito mais. Se por acaso o paciente que passou pelo médico não tiver acesso a um dentista homeopata, pode ser que o tratamento médico tão bem feito, tão cheio dos detalhes, né, com tantos detalhes importantes para que esse paciente tenha a cura tão desejada, tão necessária, pode ser que fique perdida. Eu falo sempre isso. Eu falo, o Mário fala, e a própria doutora Gabriela falava também, e outros dentistas também, porque, sem dúvida, nós precisamos desse conhecimento, saúde e doença, que a homeopatia nos traz, para que a gente possa colaborar com o médico que faz o tratamento e, ao mesmo tempo, que eu possa, junto com as minhas especialidades, usar a homeopatia para levar esse paciente para a cura que ele tanto precisa, seja em que área for do atendimento, né? Seja na medicina, seja na odontologia, né? Então, a gente está aqui trazendo uma visão da odontologia, mas que lógico, vocês vão ver que eu não estou falando nada demais, além daquilo que a gente aprende e que tenta fazer depois de uma boa consulta, quando a gente chega a um determinado medicamento para o paciente, e aquele acompanhamento todo que a gente dá para o paciente com respeito à sua escalada, vamos dizer assim, de retorno à saúde, né? Então, ótimo. Então, obstáculos à cura, né? O que vem a ser um obstáculo à cura em homeopatia? Na verdade, são aqueles fatores que podem impedir o movimento de recuperação e reorganização do organismo, mesmo quando o melhor medicamento homeopático for prescrito. Então, vamos imaginar que vocês trabalharam muito, né, em cima de uma consulta, pegaram todos aqueles dados que o paciente passou, chegaram a uma repertorização muito bem feita, estão cientes do miasma que esse paciente apresenta, né, que ele mais tem nos seus sintomas, né, aquele que mais aparece. Então, assim, está tudo perfeito. Eu tenho certeza que esse remédio é o remédio do meu paciente, eu tenho certeza que na potência que eu estou prescrevendo esse medicamento vai ser sucesso. Mas pode acontecer de não ser. E aí a gente fica sem saber, né? Poxa, eu fiz tudo certo, eu estou retorno do paciente, o paciente não me conta que ele ainda está bem, e eu estou aqui com o prontuário do paciente, eu estou olhando tudo, estou vendo tudo que eu fiz, refiz. Nossa, eu não errei em nada, né? E por que será que esse meu paciente ainda não encontrou uma melhora, né? Ou pelo menos mostrou para mim que ele pode estar a caminho da cura, né? E aí a gente vai encontrar num trabalho já até mais antigo, mas da revista, né, de homeopatia, que a gente está sempre citando, sempre tem alguém escrevendo alguma coisa nela, nossa revista da PH, Fernandes diz o seguinte, que cabe ao profissional homeopata identificá-los e orientar o paciente a modificar-se. Então, hábitos, vícios, regimes alimentares, sedentarismo. Então, assim, aquelas pessoas que a gente está consultando aí no dia a dia e que, às vezes, a gente dá menos importância para aqueles sintomas que dizem respeito do grupo geral, que dizem respeito não só ao mental, não só ao local, podem nos trazer algumas informações que, de repente, eu posso mudar alguma coisa, orientar alguma coisa na vida desse paciente e esse paciente, então, obter a melhora. Ótimo, se for isso, tá fácil, né? Então, eu vou lá, olho naquilo que ele me disse sobre suas preferências, seu modo de vida, seus hábitos e posso corrigir.
mas pode ser que eu encontre alguma coisa, ou que esteja ali alguma coisa, que não seja somente mudar hábitos, vícios, regimes alimentares, né? Mudar condutas diante de alguma situação. E às vezes pode ser, e aqui é um acréscimo da Jussara, que eu tenha que indicar quem possa ajudá-lo a fazer essa mudança, né? Pode ser que esse meu paciente, apesar de estar bem medicado, algumas dúvidas que ele tem, algumas incertezas, talvez uma terapia possa ajudar, pode ser que um pouco de fisioterapia ajude, pode ser que um dentista ajude também, de repente, não é? E aí, procurando no órgão, a gente vai ver que entre os parágrafos 78 e 82, mais ou menos o Hahnemann deixou isso aqui para a gente. As verdadeiras doenças crônicas naturais são oriundas de um miasma crônico que, quando entregue à própria sorte e não combatidas pelo emprego de remédios específicos para elas, continuam sempre aumentando e piorando. Não obstante, os melhores regimes mentais e físicos e atormentam o indivíduo até o fim de sua vida, com sofrimentos sempre constantes. Aí, a Jussara deu uma lida nisso e começou a pensar. Então, esse resumão desses parágrafos, para a Jussara ficou assim, ó. As verdadeiras doenças crônicas naturais são oriundas de um miasma crônico, que, quando entregue à própria sorte e não combatidas pelo emprego de remédios específicos para elas, ou mesmo quando se tem certeza da medicação correta, mas não se observou a necessidade de afastar outros interferentes, talvez continuem sempre lá aumentando e piorando, não obstante os melhores regimes. E aí o final de todo esse parágrafo que a gente acabou de ler. Lá no slide anterior, quem assinava era o Hahnemann. Agora vocês vão me dar licença, mas quem está assinando é o Hahnemann e a Jussara, né? Por quê? Porque, gente, de verdade, a gente vai vendo algumas coisas aqui no dia a dia do consultório, né? Eu tenho pacientes que são encaminhados por, às vezes, por alunos como vocês. Muitas vezes eu recebo pacientes encaminhados de vocês. Muitas vezes eu recebo de médicos conhecidos nossos. E muitas vezes eu acompanho a melhora desse paciente depois que ele teve algum problema oral sendo solucionado. E aí, quando eu falo algum problema, é algum, de modo geral, né? O meu paciente pode estar recebendo os melhores medicamentos, mas ele tem uma lesão na boca e essa lesão o atormenta, assim, dia e noite. Acho que vocês sabem bem o que é, fácil falar, eu não tenho aqui nenhuma foto, porque não me veio a ideia de uma língua geográfica, eu tenho de outras lesões um pouco mais sérias, mas eu já recebi um paciente adulto que apresentava uma língua geográfica e que ele olhava para nós, apesar dele estar bem, estar sem sentir dor nenhuma, ele reclamava falando assim, será que isso não pode virar uma coisa ruim? Era uma senhorinha, a gente atendia aqui na PH, e ela falava, será que isso não pode virar uma coisa ruim? Quer dizer, por melhor que essa senhorinha estivesse com o medicamento que vocês médicos tinham dado, por melhor assessoria que nós estivéssemos dando também, às vezes até medicando com mais alguma coisa episodicamente, essa senhora não se sentia 100% bem, porque ela, cada vez que olhava para a língua, via marcas e falava, isso pode ser alguma coisa pior, né? Então, são coisas assim bem simples que podem resolver. E aí eu achei muito interessante, quando revendo uns textos de Kant, eu encontrei isso e eu achei muito propício, por isso eu coloquei. O profissional deve conhecer as coisas que perturbam a saúde e deve removê-las, disse o nosso querido Kant, né? Se a raiz de um velho dente, por isso que me chamou a atenção, causa dores de cabeça dia e noite, esta causa deve ser removida. Prescrever um medicamento quando uma lasca está pressionando um nervo e deixar a lasca lá dentro seria uma loucura e uma negligência criminosa. O objetivo deveria ser discernir, remover as causas extremas e converter à ordem as causas internas. Então, gente, é isso aí. A gente tem que
perceber se tem alguma coisa a mais que o nosso paciente precise de atenção e que nós possamos ou resolver ou encaminhar para alguém que possa resolver isso, né? Eu acho que aí sim a gente vai estar falando em saúde integral, medicina integrativa, odontologia integrativa. Isso sim é dar saúde integralmente ao paciente, né? Então, aqui eu bato palmas ao Kent, não só porque ele falou de um dente aqui, mas porque ele deixou bem claro. Não dá para medicar quando eu tenho alguma coisa perturbando aquele indivíduo. Então, por conta disso, eu preciso buscar, de alguma forma, resolver esses problemas que estão ao redor, né? A odontologia e a homeopatia se uniram não faz muito tempo, né? Não faz muito tempo. Eu conto um pouquinho sempre a minha história no primeiro dia de aula do pessoal na PH, porque eu acho legal a minha historinha de como eu caí na homeopatia. Não vou contar aqui porque toma muito tempo, mas assim, a odontologia teve a possibilidade de contar legalmente com a homeopatia coisa de pouquíssimo tempo. Desde 2014, nós fomos, né, a homeopatia foi aceita como especialidade e em 2015 foi assinado e entrou para o Diário da União como sendo especialidade, né? Então, o nosso presidente do CFO só foi assinar isso depois de quase um ano, gente. Então, assim, não foi fácil. Então, foi uma luta grande de muitos anos para a gente conseguir, né, aprovação geral numa ANEL, para que depois só de um ano o nosso presidente do conselho da época tivesse, né, a boa vontade de nos assinar ali e falar eles podem se dizer especialistas em homeopatia e deixar todas as regras para eles. Mas para vocês entenderem que não é de muito tempo, não. A odontologia e a homeopatia juntas estarão vendo o indivíduo como um todo, e aí nós vamos considerar os sintomas orais como parte das manifestações da verdadeira doença do indivíduo, né? Então, eu não posso separar a boca do resto desse organismo, eu não posso tirar o sistema estomatognático, né, da vida do indivíduo. Ele não vai viver, gente, não tem como, né? Quem teve já na vida uma boa dor de dente sabe que se sofre corpo inteiro. Quem tem algum incômodo na boca, seja lá o que for, sabe que isso atrapalha. E a gente não pode esquecer que a boca é o cartão de visitas de todos nós, né? Desde que nós nascemos, nós mostramos que estamos na vida porque choramos, porque lembramos que estamos, né, com fome, porque lembramos que temos algum incômodo. Então, assim, a boca tem uma real importância na vida e a gente não pode esquecer disso, né? Apesar da gente não encontrar registros sobre o início da odontologia no mundo, por incrível que pareça, quando a gente vai procurar, então, a história da odontologia, a gente vai ver que existe isso, sim, marcado em pedras, como, né, naquelas cavernas, né, de muito antigamente, em alguns pergaminhos também. E uma coisa que é muito interessante é que os antigos, né, realmente antigos, acreditavam que o sol tinha capacidade para curar todas as infecções, inclusive as dentárias. Já imaginaram que drama que seria isso, né? Nossa, eu fiquei chocada quando eu encontrei. Aí tem também no histórico de que 5.000 antes de Cristo, os sumérios já falavam sobre a causa da deterioração dos dentes, né? Então, assim, hoje em dia a gente fala disso direto. Eu comento isso com os meus alunos na faculdade, né? Eu falo assim para eles, gente, no começo da faculdade a gente aprende o que faz dentes se estragarem, né? A gente aprende que tem que escovar o dente, que tem que manter essa saúde oral. E a gente vai falar isso até o último dia da nossa vida profissional, né? Então, independente da especialidade que cada um tiver, a gente vai ter que falar sobre isso para os nossos pacientes. Evidente, né? Explicar e ensinar a escovar o dente, não tem jeito. Eu posso ser uma cirurgiã bucomaxilo, né? Não sou, mas se eu fosse, com toda certeza eu teria que explicar para o meu paciente que ele vai ter um pós-operatório muito melhor se ele tiver uma condição de saúde oral
boa, pelo menos, né? Então, isso se fala desde 5.000 antes de Cristo. Olhem isso, né? E por volta de 2.600 antes de Cristo, os egípcios descreveram como seria o primeiro cirurgião dentista e as suas funções. Olha só. E aqui, gente, é um protótipo de uma escovinha de dente que a gente encontra nesses artigos que comentam a história da odontologia, que lembra muito uma escovinha que a gente usa, que é a Unitufo, né? Não tem muito, não nos lembra a escova que a gente usa hoje, mas nos lembra muito a escova Unitufo. Eu achei muito interessante, por isso eu coloquei aqui. Então, higiene oral já era falada há muito tempo, né? E a gente precisa estar sempre falando. Meu pacientinho que vem aqui, que usa aparelhinho, põe e tira, não o aparelho fixo, mas o aparelho removível, nossa, ele ouve uma história aqui cada vez que ele entra, se ele não tiver bem escovadinho, né? Imaginem aquele meu paciente com aparelho fixo. Então, assim, isso é o nosso dia a dia. Temos que falar disso sempre. Então, importante. Aí, a gente também acabou, na verdade, eu encontrei isso quando foi para criar o projeto para entregar ao conselho pedindo a nossa especialidade. Em 1948, a gente começa a contar uma história da homeopatia na odontologia através do professor Dr. Jaime Monteiro de Barros, que foi diretor da Faculdade de Odontologia e Farmácia da USP de Ribeirão Preto, quando ele, nesse período, no jornal da faculdade, ele começou a escrever algumas coisas sobre homeopatia. Então, olha que interessante, né? Eu achei um dado legal, de coisa bem antiga e que a gente está vendo que não é de hoje, né? Em 1993, houve a fundação da ABCDH e, através dela foi que nós conseguimos unir, né, aqueles dentistas que já praticavam a homeopatia, que fizeram a homeopatia crescer. E aí, em 2014, como eu falei para vocês, a gente conta a história de que fomos aceitos por unanimidade, 780 cirurgiões dentistas, representantes de instituições odontológicas diversas na terceira ANEL, nos permitiram. Então, ótimo, somos dentistas homeopatas. Nossa, que maravilha, que delícia, que prazer que foi. E como é prazeroso a gente sair falando isso, sabe? Eu sou dentista homeopata, eu vejo a odontologia como ela é, com toda a sua técnica, mas eu também vejo por um outro lado que é muito mais humano, que é muito mais dedicado ao paciente e que com certeza faz diferença no geral de tudo que a gente fizer com ele, né? Bom, e aí quais são as doenças, né, básicas da odontologia que podem trazer problema? A cárie, suas decorrências. A doença periodontal, a sua progressão. As doenças sistêmicas e a repercussão disso em boca. As lesões orais em tecidos moles e duros, que tem fundo psicogênico. Gente, tem muita doença, falando agora para os médicos, acontecendo na boca dos pacientes e que são de fundo psicogênico. Existe a síndrome de ardência bucal, que é um sofrimento para o paciente enorme. Não existe lesão, na verdade, e o paciente não consegue se alimentar, dormir, nem nada por conta disso. Então, e aí, se é de fundo psicogênico, veio assim como um prato cheio para todos nós, né? Então, tanto os médicos quanto os dentistas. As lesões orais em tecidos moles e tecidos duros, com ou sem sinais de malignização. E a maloclusão e suas implicações, ou aquilo que provoca a maloclusão, que já é um problema de saúde também. Então, tudo isso é o que a gente vai dar uma olhada agora, tá? A cárie, eu não vou ficar parando nisso. Como sempre, gente, isso aqui é material que não é, né? Eu faço, mas não é meu, é nosso. Quem se interessar, a gente manda isso para vocês. Não tem problema, é alguma coisa que está aí disponível, né? Vocês sabem como eu penso sobre isso, nunca neguei nada disso para ninguém e adoro poder divulgar e colocar. Então, a cárie é um problema? Eu vou mostrar mais adiante por quê, porque até perda de espaço na boca a cárie provoca. Então, imagine uma criancinha com muitas cáries, não vou dar a definição de cárie, mas vou falar sobre isso que eu acho que é mais importante. Uma criancinha em fase de trocar os dentes. Se essa criança tiver nos seus dentes descidos muitas cáries,
nas proximais, né, entre os dentes, ela pode estar perdendo espaço nesse arco e com isso ela pode, sem dúvida nenhuma, ter problemas na posição, né, na irrupção dos dentes permanentes, que terão que se colocar corretamente no arco, e pela perda de espaço, talvez isso não possa acontecer. Isso é uma história bem longa que a gente não tem tempo aqui, mas se alguém quiser saber a mais, é só me avisar que a gente futuramente está programando isso também, tá bom? Doença periodontal. Nossa, doença periodontal a gente sabe que ela basicamente começa de uma gengivite, né? E, sem dúvida nenhuma, a questão de se poder higienizar corretamente faz diferença. Como vocês sabem, o Mário está sempre falando em nome da Curaprox e eles têm uma frase que eu acho muito legal, né? Que é mais ou menos isso, também não tenho muita certeza, mas é mais ou menos isso. Em boca saudável não tem doença que pegue, né? Então, dente saudável não vai ficar doente, né? E é real. E é por isso que a gente está sempre, e repito, falo isso para os alunos lá na faculdade. Gente, a gente começa a vida falando de higiene oral e a gente vai terminar até o último dia da nossa vida profissional tendo que falar disso. É básico, não tem jeito, né? Aí vamos falar um pouquinho das doenças sistêmicas que repercutem em boca. Como o Mário falou, eu sou estomatologista também, né? E aí, de tempos em tempos, a gente recebe aí alguns pacientes. A gente sabe que, no particular, a gente não recebe tanto paciente como no serviço público e como eu recebo também lá na faculdade. Lá na faculdade, na clínica, eu dou aula lá de estomatologia, na verdade lá a disciplina se chama propedêutica. Eu dou aula e vira e mexe, se não é paciente de fora, é aluno trazendo a mãe, a tia, o marido, perguntando, pedindo ajuda, né? Então, assim, doenças sistêmicas repercutem na boca. As dermatoses são assim, a que mais chama atenção, né? E a que mais aparece com frequência. Por quê? Porque muitas vezes, ó, por exemplo, aqui a gente tem um líquen plano, né? Esse paciente pode vir a ter o líquen plano no corpo. Porém, na maioria das vezes, aparece primeiro na boca. O paciente já não está bem, ele já tem alguns sintomas, ele está procurando vocês, médicos, porque ele não está bem, e de repente ele não fica 100% porque a gente deixou de ver isso. Né? Ele não lembrou de reclamar disso para vocês porque vocês são médicos. Então, assim, vale a pena, né, perguntar para esse paciente se ele tem ido ao dentista, se ninguém encontrou nada mais sério, mais importante em boca. Né? Por quê? Porque esse líquen pode aparecer primeiro na boca e depois no corpo, depois na pele. Né? Além disso, o lúpus, né? É outra doença, a gente sabe, uma doença autoimune e tudo mais. A gente sabe o que ela produz, como ela é, o que acontece. Às vezes, ela também aparece primeiro em boca, né? Então, assim, perguntar para o paciente, e aí, você está com alguma coisa diferente na sua boca, alguma sensação, algum dolorimento, alguma coisa que te incomode? Pode ser importante, porque isso aqui pode estar realmente atormentando o paciente e ele não conseguindo chegar naquela saúde 100% que a gente quer ver por conta disso. Né? Então, vale a pena a gente perguntar. O pênfigo, que vocês conhecem assim, ele também pode estar na boca desta forma. Né? O eritema, que vocês enxergam assim, para a gente pode aparecer assim e às vezes até um pouquinho mais camuflado do que isso. Né? Então, lesões que aparecem em boca, mas que são uma repercussão, são uma continuidade ou o início daquilo que vai aparecer pelo corpo todo do paciente. E a gente não pode fechar os olhos e não ver desta forma. Né? Aí a gente tem aquelas lesões orais de tecido mole e tecido duro, que às vezes podem vir a malignizar. Podem, claro que podem. A gente didaticamente fala em lesões brancas, né? Então, quais são elas? Por exemplo, uma candidíase, né? A candidose. Nossa, a candidose acontece muito no paciente? Acontece, a gente sabe que sim. O paciente pode não lembrar de falar para vocês, mas tá aqui, ela existe.
Essa aqui, em especial, é uma candidose pseudomembranosa, que se eu pegar um abaixador de língua, eu raspando aqui, sai essa crostinha branca, e eu consigo fazer um diferencial dela para uma leucoplasia, que é essa lesão que está aqui. Essa lesão, na maioria das vezes, acontece por atrito, por exemplo, de uma prótese mal adaptada, de uma lesão fraturada, de uma restauração fraturada, um dente fraturado, que constantemente aqui na mucosa ferindo, pode queratinizar e chegar nessa lesão branca. Ótimo, né? Tá aqui. Leucoplasia. Como é que eu vou ter certeza disso? Primeiro, raspando e vendo que não sai nada. Tá? Então tá aí. Ela é uma queratinização, vamos dizer assim. E aí, eu faço uma biópsia, se for o caso, para garantir o que eu estou falando. E aviso o meu paciente, vamos corrigir o seu problema. A prótese, o dente fraturado, a restauração, o que for, porque isso aqui tem chance de malignizar e às vezes vira isso aqui. E aqui a gente já tem a lesão, que antes era só uma leucoplasia, agora malignizando, né? Isso aqui é alguma coisa que a gente sabe que é rápido, vocês sabem melhor que eu que esse tipo de problema, né, qualquer lesão séria, maligna em boca, muitas vezes complica demais. Eu sempre falo isso quando eu dou aula lá para os alunos na faculdade. Eu, graças a Deus, na minha vida, só precisei dar 3 diagnósticos desse tipo para pacientes. Mas foi duro demais, né? Duro da gente dizer, e em especial porque como dentista eu não vou fazer nada, eu só posso encaminhar. E ficar esperando o paciente voltar e me contar que está bem. Num desses 3 pacientes, eu realmente fiquei super chocada, porque ele chegou a perder a língua, e foi uma coisa assim muito dramática, uma pessoa muito carente, e eu me lembro, isso aí foi numa faculdade, não onde eu trabalho hoje, mas foi numa faculdade. Olha, o tempo que eu fiquei na faculdade, eu fiquei controlando esse paciente, porque realmente foi muito triste, né? Então, assim, perguntar, ir atrás, talvez possa valer a pena, mesmo que a gente não seja dentista, né? Então, isso é importante. E aí, como a última questão lá, que é onde a gente vai demorar mais aqui hoje, falando de má oclusão com as suas implicações, por quê? Porque má oclusão parece uma coisa simples, gente, mas não é mesmo, né? O paciente que tem problemas oclusais, ele tem tanta decorrência disso, é tanta coisa acontecendo com ele, por conta disso, muitas vezes, que a perturbação é geral mesmo. E às vezes a gente tem um paciente que se cuida, escova muitos dentes, não tem uma cárie na boca, mas tem um problema oclusal que vai levar a um problema articular, que vai levar a um problema postural, que vai levar a uma série de outros problemas, né? E que, por vezes, nós podemos estar medicando a dor nas costas e o problema dele nas costas não é nas costas, o problema dele está na boca, na sua má oclusão, né? Então, o que é uma má oclusão? É o alinhamento anormal dos dentes e a maneira errada pela qual esses dentes, né, os superiores e os inferiores, se encaixam. Normalmente, os dentes superiores se sobrepõem ligeiramente aos dentes inferiores. Este mau posicionamento a gente vai avaliar, vai estudar no plano sagital, coronal, perdão. Agora que eu vi que eu comi um L aqui, e no axial, né? Então, a gente vai ter problemas, para quem não é dentista, para ver no sentido transverso, para ver no sentido vertical, para ver no sentido antero-posterior, porque a gente percebe aí alguma coisa diferente. Percebendo isso, muitas vezes a gente consegue tratar muito rápido e com grandes resultados, né? Então, assim, a gente tem 2 especialidades que podem tratar isso. Uma é a ortodontia, que, assim, não vou dizer que é a mais conhecida, mas eu acho que por muito tempo, como a ortopedia foi irmã e viveu meio que junto, desde 2001 é que não estão juntas, a ortodontia, como tinha o nome que vinha antes, né, acabou aparecendo mais. Então, ela é mais conhecida. No caso, a ortodontia vai fazer correções através de aparelhos fixos e tudo mais, que vocês também já conhecem. O que é importante dela é que existe um ramo da ortodontia que é a preventiva.
e que, por conta disso, a gente pode tratar também de crianças menorzinhas. Ótimo, isso aqui é a ortodontia. Aí agora eu vou falar assim, de verdade, de alguma coisa que fala muito para mim no coração, porque eu gosto demais, eu trabalho com isso sempre, o tempo todo, toda hora estou buscando estudar alguma coisa, conhecer alguma coisa, porque é onde eu vejo realmente resultados muito bonitos, né? Diferente de eu mover dentes, com a ortopedia eu consigo, às vezes, sem usar aparelho nenhum, trazer resultados maravilhosos, em especial para uma criança. Porém, eu posso usar ortopedia funcional dos maxilares para qualquer idade. Hoje, pela manhã, eu atendi uma paciente e ela tem exatos 65 anos e usa um aparelho ortopédico funcional. E a gente estava sem se ver desde que começou a pandemia. Qualquer hora, quem quiser, eu até mostro o comentário dela quando ela saiu daqui. Ai, Jussara, me fez tão bem ver você e poder contar para você que, mesmo com esses 4 meses que a gente não se viu, o aparelho me ajudou, eu me sinto bem, eu me sinto muito em pé, numa posição muito adequada, muito boa. É uma gracinha ela falando. E depois ela foi embora, saiu daqui, ela ainda me mandou pelo Zap a mesma conversa que ela teve aqui comigo. Então, isso é muito gostoso, né? Por isso eu estou insistindo nisso. Não é a melhor, não existe melhor. Existem, né, especialidades que vão trabalhar de maneira diferente, mas ambas buscando trazer o melhor para aquele paciente. Alguma coisa toca o coração da gente, aí a gente acaba sempre, né, puxando um pouquinho mais a sardinha mesmo. Mas não é só isso, é que por eu ser também odontopediatra, eu trabalho muito com criança e aí a gente vê mais os resultados ainda, né? Então, muito legal. Aí, essa paciente eu atendi, eram 9h30, e aí, lógico, por conta da pandemia, a gente está dando um tempão para poder atender, pelo menos 1h30. Aí, às 11h30, eu atendi uma outra garotinha, aí uma menina de 8 anos, que está usando um aparelhinho e que está indo super bem também. E também a mãe reconhecendo, nossa, Jussara, como ela está indo bonitinha, como está indo. Então, isso é muito gostoso, né? Hoje a minha manhã foi muito feliz, de verdade, eu me senti muito contente. E aí, gente, eu vou falar muito disso porque esse é um projeto que começou pela ortodontia e que agora eu estou muito feliz, muito contente, porque a ortopedia também abraçou e tem muito mais a ver com a ortopedia até do que com a ortodontia. Por que com a ortopedia? Porque a ortopedia começa a tratar do bebê, por incrível que possa parecer. O bebê tem atendimento. O projeto, vamos passar para ele. O projeto Júlio Laranja partiu disso aqui, né? Partiu desse texto que foi escrito dessas pessoas aqui. Eu conheço pessoalmente a Cibele, com quem eu tive mais contato. Foi ela até que me passou esse artigo. E aí, assim, qual é a intenção desse projeto Júlio Laranja? Como todos os outros, Outubro Rosa, né? Acho que é Novembro Verde, o nosso, mas tem um outro, acho que é Novembro Azul, que é da próstata. Né? Cada mês tem uma cor. É chamar a atenção que as crianças precisam da especialidade de ortopedia e ortodontia preventiva. E isso, então, começou como um projeto, mas agora, pelo menos na cidade de Brasília, já virou lei. Então, toda criança com 5 anos, um pouco mais, passa por consulta. Por que eu estou falando que eu fiquei feliz que a ortopedia abraçou também? Porque a ortopedia, como eu falei para vocês, pode tratar desde o bebezinho recém-nascido. A gente já olha diferente esse bebezinho. Eu recebo o bebezinho aqui com 15 dias, 20 dias. A mãe foi lá no pediatra e veio aqui também. Eu vou olhar freno lingual, eu vou olhar formato de arcada, eu vou olhar se não tem alguma discrepânciazinha, já que eu possa fazer alguma coisa aproveitando que esse bebê deve estar sendo amamentado pela mãe, então, aleitamento natural. Então, assim, dá para a gente fazer muita coisa. E eu vou dizer que vou repetir, eu fiquei muito feliz, porque tem muito mais a ver com a ortopedia do que com a ortodontia, que a vida inteira começou quando nós tínhamos já
eu particularmente sou paciente de ortodontia. Quando eu era adolescente, eu tinha 12 para 13 anos, eu passei pela ortodontia. E passei velha, vamos dizer assim, em relação ao que tem hoje, né? Então, hoje a gente já faz coisas muito diferentes, sem dúvida nenhuma. Eu tenho o meu filho mais velho, ele tem agenesia de segundos pré-molares. Como eu consegui perceber isso lá no comecinho, por volta dos 4, 5 anos, a gente pede uma radiografia panorâmica, e eu já tinha o meu histórico, eu fui mais cedo ainda com ele, com os dois, mas descobri nele, minha filha não tem. E aí a gente já começa a fazer algumas manobrinhas, né? Então, deu para fazer muita coisa, e meu filho ficou com uma dentição bonita, apesar dele não ter segundos pré-molares. Então, isso é possível quando a gente pega essa criança muito cedo, né? Então, isso é importante. Esse projeto cresceu muito, hoje ele está espalhado pelo país inteiro e hoje ele ganhou um mascotinho, né, que é esse passarinho, representado por esse laço laranja, e esse passarinho tem o nome de Julito, já que é o mês de julho, né? Então, ótimo. E por que a gente está... Eu estou falando dele? Porque, gente, é assim, ó, eu não sei quantos de vocês médicos são pediatras, eu não sei quantos de vocês atendem crianças, mas, igual eu falo para os meus pacientes não, para os meus alunos da faculdade, você pode não gostar de pediatria, você pode não querer fazer ortopedia nem ortodontia, mas um dia vai bater na sua porta uma mãe que é sua amiga, sua prima, sua conhecida, sua vizinha, e vai falar, nossa, olha como meu filho está. É legal você poder olhar e falar, realmente, tem alguma coisa errada aí, vamos encaminhar, né? Por quê? Porque isso aqui, ó, são, né, fotos do crânio, né? Ainda em vida intrauterina, né? E aí, ó, muita coisa pode acontecer até chegar aqui o momento do nascimento. E aí, o bebê nasceu. Gente, daqui até virar um adolescente, um adulto, né? Um adulto jovem e um adulto, muita coisa pode acontecer. Eu não vou nem falar quando virar um idoso. Nossa, porque quando for um idoso, aí realmente muitas mudanças aconteceram. E nesse decorrer de mudanças, a gente pode ter alguma coisa dando errado, né? Essa mandíbula aqui de uma criancinha muito pequena, muito pequenininha, até ser uma mandíbula de adulto, gente, quanta coisa pode acontecendo nesse desenvolvimento e crescimento que nós podemos corrigir antes de se instalar definitivamente. Isso é muito importante, né? Então, a ideia da avaliação ortodôntica, que é o projeto, e agora eu vou dizer para vocês, ortodôntica e ortopédica, o objetivo disso, na infância, é acompanhar, observar e guiar o crescimento e desenvolvimento do sistema estomatognático, bem como os hábitos indesejáveis, possíveis distúrbios respiratórios e do sono, e quando chegar o momento, as trocas dentárias. Então, assim, vou dizer para vocês, nós estamos toda hora aqui falando de pandemia, né? Porque a gente sabe do sério que é. Eu agora, no jornal agora da noite, naquele SPTV, acabei de ouvir que, eu não sei se foi a OMS, quem foi, que colocou o estado de São Paulo como o estado no mundo com maior número de pacientes Covid confirmados, né? Então, isso é chocante, é mesmo. A gente está falando disso, mas eu não sei proporcionalmente no mundo como é que isso está. O que eu posso dizer para vocês é que, em especial, distúrbios respiratórios e mais ainda os problemas do sono, né, ronco e apneia, são, na verdade, hoje em dia, uma pequena pandemia. Sabe, assim, uma pequena não, uma pandemia. Na verdade, o que eu quero falar é que ela é uma pandemia enrustida. Sabe por quê, gente? Porque 30% da população tem problemas respiratórios e problemas de sono. Então, apneia e ronco. Gente, proporcionalmente, a pandemia do coronavírus não está como a pandemia escondida do sono. Sabem o que é mais? Entre 30% e 32% os artigos têm falado. Né? Gente, isso é muito sério, muito sério. E qualidade de vida.
Que qualidade de vida tem uma pessoa que deita para dormir, descansar e dorme mal, porque, tudo bem, porque ronca, dorme mal, o companheiro também, mas dorme mal porque ronca, a gente sabe disso, e dorme muito mal porque tem a apneia do sono, gente. Isso é muito sério. Quer dizer, pode ser que a gente tenha um paciente recebendo medicamento homeopático, mas ele tem apneia do sono, e vocês não ficaram sabendo, ele não comentou com ninguém, e aí ele continua falando que ele dorme mal, que ele acorda cansado, que ele não está legal, que ele está irritado, que ele não está rendendo. Gente, ele é um dos que apresentam a pandemia do sono. Olha que coisa importante, né? Então, por que eu estou falando disso tudo aqui para vocês? Porque num curso que a gente tem, que é aquele curso de aprofundamento do professor Marcelo, eu não me lembro quem foi, comentou com o Mário, seria legal a gente saber de alguma coisa aí da ortodontia, da odontologia. Então, gente, eu acho que é aqui. Como é, na verdade, né, um obstáculo à cura inegável, a gente está mostrando para vocês tudo que pode vir a acontecer e que, se a gente não perceber, pode atrapalhar o caminho para o meu tratamento homeopático, tá? É importante explicar aos familiares da criança que nem sempre será necessário usar aparelho só porque veio se consultar com o ortodontista ou ortopedista funcional. Lógico, às vezes eu posso mudar a forma da criança deitar e dormir e resolver o problema, e por aí vai, gente. Tem muita coisa que a gente pode fazer isso, tá? Filosofia, então, do tratamento, aqui no caso ortodôntico preventivo, sim, porque esse é da ortodontia e não da ortopedia, a gente fala disso depois. No diagnóstico precoce, a gente vai instruir o paciente com respeito à prevenção de cáries e problemas gengivais, como eu falei para vocês, porque pode até ter perda de espaço, as alterações hereditárias e as influências do meio ambiente, tá? Então, cáries, desta forma, podem fazer com que a criança perca espaço no arco dentário. A criança cresce e aí ele é um adulto inconformado do porquê ele tem este sorriso, vai. E aí você conversa com ele e ele fala, eu não queria ser assim, a minha mãe era. Olha, que pena, agora a gente tenta corrigir, mas talvez a gente pudesse ter feito alguma coisa antes, quando você era criança. Vejam aqui, é uma criança que apresenta mordida cruzada anterior, né? Os dentes inferiores estão sobre os superiores. Isso não é correto, isso não é dessa forma. E a gente tem muito para fazer com essa criança pequenininha, criancinha de 2 anos de idade, eu consigo corrigir isso, mas assim, questão de pouquíssimo tempo, e resolver um problema que lá na frente pode vir a ser cirúrgico. Né? Olha isso aqui, gente, a diferença que a gente tem aqui. Podia ter sido corrigido? Podia, podia. Isso eu falo, como se diz por aí, de boca cheia para vocês. Podia ter sido corrigido e não chegar à vida adulta dessa forma, tá? Aí, lógico, né, problemas do meio ambiente, a gente sabe, vocês sabem melhor que eu, a vitaminoses, né, hipocalcemia, tem tanta coisa que pode trazer problemas de formação e de desenvolvimento para a criança, que vai ser um adulto com problemas que podiam ter sido vistos antes, tá? E aí, a filosofia de um tratamento preventivo, de modo geral, é dar condições plenas para que o crescimento e desenvolvimento aconteçam e que nada possa interferir nisso. Gente, isso é o importante dessa história, né? Para quem faz pediatria, para vocês médicos pediatras, nossa, tem muita criança que pode estar precisando de ajuda. Se vocês estão no trabalho, no serviço público, nossa, dentro do serviço público deve ter alguém fazendo odontopediatria e que pode ajudar e que pode resolver isso antes disso se tornar algo até cirúrgico no futuro. Então, como é que a gente começa a fazer prevenção? Através do aleitamento materno. E aqui eu volto a falar da doutora Gabriela. Vou tomar só um golinho de água, gente. Obrigada. E aqui eu volto a falar da doutora Gabriela, porque foi quem me apresentou isso, né? O aleitamento materno, como sendo o melhor e mais perfeito aparelho ortodôntico do mundo, ortopédico do mundo. A gente vai usar qual a especialidade que a gente queira colocar aqui, mas sem dúvida nenhuma é o que a gente tem de melhor.
Eu falei para vocês que eu consegui corrigir a boca do meu filho, né? Mesmo com a genesia de dentes. E eu vou dizer para vocês que eu acho que isso ficou fácil porque, graças a Deus, meu filho mais velho mamou até 2 anos e 3 meses. Graças a Deus, a minha filha, minha segunda, né, minha filha, eu tenho um menino e uma menina, a menina mamou até 2 anos e 1 mês, mais ou menos. Não mamou mais que isso, porque minha vida se complicou, porque quando ela tinha por volta de 1 ano e 9, minha mãe faleceu, e aí minha vida deu uma virada aí. Mas se não, teria ido como o irmão, daí a mais, né? E graças a Deus, os meus netos também foram amamentados. O pequenininho está sendo amamentado até hoje, e ele está a caminho de 2... Não, ele está com 2 anos e 5 meses, não é a caminho, não. Ele é amamentado até hoje, né? Então, assim, eu fico muito feliz, muito contente de ver isso, né? É aquela história, eu tenho coisas para contar de mim, que fui alguém que amamentou meus filhos, e talvez isso tenha convencido minha filha, minha nora, a amamentarem, né? Então, assim, por que amamentar? Porque o leite materno contém todas as proteínas, né? Vocês sabem disso melhor que eu, protege o bebê de doenças e infecções. A recomendação é até 6 meses exclusivamente, depois pelo menos até os 2 anos, como complemento de sua alimentação. E aí eu vou dizer para vocês que a gente tem alguns trabalhos interessantes, eu vou deixar uma lista aí, para quem de vocês se interessarem, tem muito trabalho chegando sobre 1000 coisas que dizem respeito à prevenção e ao quanto é legal a gente corrigir a oclusão logo, né? Quanta coisa boa a gente faz quando a gente pode corrigir cedo essa oclusão problemática. Então, esse trabalho diz que o aleitamento materno por menos de 4 meses aumenta o risco de mordidas cruzadas posteriores. É um trabalho, tá aqui, que saiu em 2019. Então, bem recente, né? Aqui, gente, vai funcionar, que bom. Hoje de manhã, não, ontem eu tentei, até falei para o Mário, não está funcionando, mas está assim. Gente, a ideia desse vídeo é mostrar para vocês o quanto, enquanto uma criança mama, a musculatura da face se mexe, a musculatura é tracionada, a musculatura passa estímulo para o osso para falar, cresça por aqui, se desenvolva, o seu futuro vai ser maravilhoso, porque você está recebendo um exercício natural e que vai trazer isso para você, né? Então, eu acho esse vídeo lindo, lindo. Vejam quantos músculos se mexem enquanto um bebê mama, né? Então, importantíssimo isso. Importantíssimo. E aí, eu encontrei também uma imagem mostrando a relação, isso aqui é um bebê, né, uma criança pequenininha, mostrando que aqueles mesmos músculos que a gente viu se mexendo, com todas as suas ligações, com toda certeza, vão trazer um desenvolvimento melhor para essa criança, em todos os sentidos, de corpo inteiro, inclusive, né? Então, eu acho isso muito importante. Qual é a minha ideia falando isso para vocês? Que vocês, assim como eu, que a gente possa estimular, possa incentivar qualquer um que está aí né, com chance de ser amamentado, qualquer bebê, que a gente estimule essa mãe, mostre para ela tudo que ela pode ter de benefício. E o filho dela, então, nem se fala, só porque ela está sendo amamentada. É lógico que a gente sabe que não é sempre 100%. A gente sabe que tem 1000 problemas aí para interferir e para não deixar isso dar certo, mas, sem dúvida nenhuma, eu repito muito sem dúvida nenhuma, mas é porque eu não tenho dúvida mesmo, né? A diferença de quando a gente pode orientar essa mãe, mesmo ela ainda gestante, é enorme, né? Então, assim, se uma mãe recebe orientação enquanto ela é gestante, gente, ela vai entender que isso é importante e ela vai querer fazer isso pelo filho dela. Quem não vai querer, né? E se a gente conseguir pegar aquela mãe primeira vez, né, a prima, né, agora me fugiu, mas aquela primeira, né, primeira gravidez, primagesta, ufa, a primagesta, a gente vai colocar, se de repente ela tiver 2 filhos, ela vai adiante com essa filosofia,
ela vai passar para as amigas, ela vai, né, com certeza, levar isso adiante. Então, isso é muito importante, tá? Então, continuando, preventivamente, a gente vai remover os obstáculos ao crescimento e desenvolvimento normais. Então, tem sempre buscando que se remova os hábitos deletérios e as parafunções, o quanto antes melhor. A manutenção ou a restauração de uma função normal. Então, que a criança possa mastigar normalmente, possa respirar normalmente, possa deglutir corretamente, né? Isso é importante. E a gente busca também manutenção e recuperação dos espaços, certo? O que a gente pode considerar um obstáculo ao crescimento e ao desenvolvimento que vai interferir para que isso não aconteça normalmente? Então, os hábitos deletérios, as alterações oclusais verticais, as transversais e a respiração oral em especial, tá? Então, assim, hábitos deletérios, dedo é péssimo, é. É péssimo, a criança está lá forçando o palato, a criança às vezes está apoiando no nariz, vai deformar demais, vai deformar a arcada inferior. É péssimo. É péssimo também porque está com a criança 24 horas por dia e é difícil negociar. Então, quanto antes, melhor. Chupeta, nossa, gente, criança que mama no peito. Se eu percebo que ela está ganhando chupeta, sei lá eu por quê, a gente tem que aconselhar. Não dá para falar, olha que menina linda, linda, uma boneca. Chupetinha está meio de lado, vai deformar e ainda por cima lateralmente. Não dá para deixar, a gente tem que correr atrás. Existem situações em que precisa da mamadeira para poder se alimentar? Existe. Mas foi aqui, ó, bebê. Para que uma criança de 5, 6 anos tomando suco na mamadeira, né? Então, assim, precisou porque não tinha saída? Ótimo. Cresceu? Acabou. Dá para introduzir alimento? Vamos de alimento. Hoje em dia a gente sabe que existem técnicas maravilhosas. A criança começa a pôr alimento na boca, aí ela aprende a puxar o alimento para tirar da boca. Esses movimentos são maravilhosos, estimula, vai suprir aquilo que não teve de aleitamento materno. Ótimo. Para que isso com 5, 6 anos? Não, né? Não dá para ter, não tem como, né? Quando houver necessidade, a gente entende. A gente sabe que tem zoológico, que a mãe morreu e deixou, sei lá, o leãozinho, deixou o outro bichinho lá. Ótimo, deram de mamar por mamadeira. Ótimo, salvou essa vida. Até no animal a gente vê que pode. Claro que num ser humano também vai poder, mas daquele jeito, gente. A hora que puder ir removendo, vamos remover. Vamos deixar a criança usar o que ela tem. Aí, o que se preconiza são os copinhos, às vezes, quando não dá certo, né? Colherinha. Mas é isso aqui, gente. A gente tem que batalhar por isso. Isso é o natural, isso é o normal, né? Aquele animal que não está no zoológico, na natureza, se a mãe não der de mamar, ele morre. Sim, a gente sabe. Hoje e tempos atrás, lá, sei lá, na época do meu pai bebê, talvez, né? Eu tenho tias que falecem com 102, 103, 104 anos. Então, quando elas eram bebezinhas, talvez, porque não tinha essa saída, a história da ama de leite resolvia mesmo. E eles tinham menos problemas oclusais do que nós. Hoje a gente não vai poder estar usando ama de leite, então a gente vai criar alguma forma de alimentar esse bebê, de preferência assim, para não cair na mamadeira. Se não tiver jeito, vamos de mamadeira, né? Então, beleza. E a criança aprende rápido e vai adiante, bem bonitinho, né? Isso que é importante. Os hábitos orais deletérios, então, a gente tem uma classificação que fala da sucção nutritiva, que é a mamadeira, às vezes necessária. Sucção não nutritiva, sucção de chupeta, sucção digital. Sabe, a gente sabe que criança fica nervosa, fica irritada, fica isso, fica aquilo, e a chupeta pode quebrar um galho. Então tá, se não tiver outro jeito, tiver que usar a chupeta, então que seja aquela coisa bem consciente, né? Estou dando para o meu filho acalmar, para ele dormir, passou 5 minutos e eu estou tirando. Né? É triste, gente, quando a gente vê aquela mãe carregando a criança com aquela chupeta amarrada na fralda, mais meia dúzia em casa, né? Isso é muito complicado. Criança não desce de elevador, não atravessa a rua, não compra nem mamadeira nem chupeta.
né? Então, aquelas mamães que fazem chá de bebê, elas não podem pôr na lista delas mamadeira e chupeta, né? Porque está incentivando. Se estiver em casa, está difícil dar de mamar, vou dar mamadeira. Pronto, acabou. Foi para o buraco, né? Não tem jeito. Hábitos de morder, né? Então, objetos, lábios, ou a onicofagia, que é super ruim. Eu já tive uma paciente que roía tudo na casa dela, inclusive controle remoto de televisão. Eu sempre conto isso para os alunos na faculdade, porque é para eles se darem conta de que isso é um absurdo e existe, né? Mas é mesmo. Eu já tive uma paciente assim. Os hábitos parafuncionais, como o bruxismo noturno, o bruxismo de vigília, o bruxismo por apertamento e atualmente, né? É coisa bem recente mesmo, saiu agora, final de 2019, início de 2020, existe o bruxismo por tensão. Então, não existe nem o toque dos dentes superiores com os inferiores, né? O paciente fica numa situação de tensão, não aperta nem range, e isso já é considerado também um tipo de bruxismo atualmente, tá? E aí manter, né, da melhor maneira possível os funcionais, que são a respiração correta, a respiração nasal, a deglutição correta, a mastigação correta, porque existem os hábitos, né, parafuncionais outros, que são respiração oral, deglutição atípica e interposição de língua, tá? Os hábitos também devem ser removidos o mais rápido possível, porque as consequências vão aparecer, gente, ó. Isso aqui é chupeta, chupeta, chupeta. E não existe chupeta ortodôntica, todas elas trazem defeitos, tá? E criam o quê? Mordida aberta, mordida cruzada junto, ó. Mordida aberta, dois dentes cruzados. Mordida abertona, né? Olha, eu brinco com o paciente, eu falo assim, você deve ser morto de fome. Aí o paciente olha para minha cara, por quê? Você quer comer sanduíche sem ter que fazer força e abrir a boca. Eles dão risada, mas me dá impressão. E assim a gente vai colocando alguma coisa na cabeça do pai, da mãe, de quem vier junto e dessa criança, da importância disso, né? Para a gente entender isso melhor, ou pensar nisso melhor, eu vou falar do coelho, né? A gente conhece, ó, que bichinho bonitinho, né? Alegre, feliz, saltitante. É um roedor que a gente então imagina que esses dentes são responsáveis para ele poder comer coisas muito gostosas, né? Às vezes algumas castanhas, aquela cenourinha super suculenta, gostosinha, né? Muito legal, bonito. Se vocês vissem um coelho assim, gente, com essa oclusão, com essa oclusão, com essa oclusão, o que vocês me diriam desse coelho? Eu acho que ele nem sai pulando por aí, gente. Vocês já imaginaram esse bichinho comendo? Que sofrimento que deve ser isso? Então, se é um sofrimento assim para um animal, e a gente olha e fala, nossa, que horror! Gente, nossa, que horror para uma pessoa. Prestem atenção, se o paciente que vocês estão lá correndo atrás e chegaram à conclusão que esse cara, olha que legal, o remédio que saiu para ele não é nem Policresto, é um outro remédio. Nossa, tem tudo para dar certo, é a cara do remédio. E o cara não vai adiante. Por que o cara não vai adiante? Porque o cara vai numa, sei lá, numa entrevista lá de emprego, e ele não sorri, porque ele, quando sorri, ele sorri assim. Ele é feliz? Ele não é feliz. Ele vai vir reclamando para você que ele não vai, na vida dele não dá certo, que ele não arruma uma namorada, porque ele não sorri, porque ele não consegue, porque ele se sente mal, ele se sente feio, se sente mal, se sente feio. Esse aqui só tem um dente cruzado, gente, um só. Mas olha que sorriso que ele tem, coitado. Né? Como é que ele vai poder ir para uma entrevista de emprego? Como é que ele vai poder encontrar uma namorada na internet e ter coragem para encontrá-la pessoalmente? Não é isso? E aí, gente, vocês já viram o perfil dessa forma. Né? Além de todos os problemas possíveis em ATM e tudo mais que esse paciente pode ter, difícil sorrir, né? Sabe? Não dá, não é legal. Então, imaginem que se esse paciente for paciente nosso na homeopatia, ele pode não estar assim atingindo a plenitude da sua saúde, da sua vida produtiva, da sua qualidade de vida, porque ele está assim, ó, tá?
Em 2010, fizeram essa pesquisa com apoio da Associação Brasileira de Ortodontia e foi feito em 18 estados brasileiros, né? Então, foi um multicêntrico bem interessante, com crianças de 6 a 10 meses, a 10 anos. Eu queria falar, levou um bom tempo para correr tudo isso, levou meses, mas conseguiram avaliar um bom número de crianças, muito mesmo, e aí perceberam que 14,8% do total tinha oclusão normal. O restante, 85,1%, algum tipo de maloclusão, que eram mordida cruzada, 19,5%, sobremordida, eu vou mostrar tudo isso para vocês saberem o que é, sobremordida, 18,1%, mordida aberta, 15,8%, e aí metade desse pessoal todo aí dos 85% apresentavam cáries bem grandes, daquelas que eu mostrei, que faz alterações na oclusão, ou perdas dentárias, né, causando alterações oclusais. Então, gente, não tem o que dizer, o que pensar, o que fazer. Por isso apareceu o Júlio Laranja. A gente tem que correr atrás. O Júlio Laranja atinge aqui, ó, 5 anos para frente. Eu vou dizer que o Júlio Laranja agora, que também está com a ortopedia, vai atingir esse número de pessoas com risco de maloclusão, não com ela 100% instalada. Talvez não a mordida cruzada já instalada, talvez não a sobremordida ou a mordida aberta. Talvez a tendência a que com agora orientação e mais alguma coisa que a gente possa falar, possa passar para o paciente, para a família do paciente, a gente consiga corrigir até mesmo sem aparelho. A gente pega algumas coisinhas, lógico que existe a fonoaudiologia, a gente encaminha o paciente para fono. Às vezes tem pacientes que a gente consegue, a gente mesmo até ele poder, às vezes não está em condição de pagar mais esse gasto, mas a gente consegue orientar a mastigação, a gente consegue dar exercícios mastigatórios e consegue ir corrigindo tudo isso. Então, gente, ó, tem muita coisa para ser feita para essa criança ficar bem e para não ser um adulto como aqueles que eu já mostrei para vocês. Existem, né, aqui só para ilustrar, tipos de maloclusão e a gente tem classificações. Então, classe 1, classe 2, classe 3. A mordida cruzada, que é isso aqui, ó, eu estou colocando só para isso, para vocês saberem. A classe 3 diz respeito àquele que tem mordida cruzada dos dentes anteriores. Olha isso, né? Aquelas pessoas que têm mordida profunda, tá vendo? Ó, fecha a boca. Quando sorri, os inferiores não aparecem. E olha, eu vou dizer uma coisa para vocês incrível. Prestem atenção se vocês atendem pacientes com rinite. Isso é dado meu clínico. Um dia eu ainda vou colocar isso em algum lugar. Mas é real. Eu vejo aqui no consultório de montão. Paciente com sobremordida é um paciente que tem rinite danada, assim, aquelas. E aí a gente corrige isso aqui e a rinite começa a responder melhor para todo o tratamento que ele faça. Lógico, eu tenho pacientes que não estão se tratando com homeopatia, infelizmente. Eles vieram de um otorrino, eles vieram de outro, uma fono que não sabia de homeopatia e recebe pacientes de otorrino. E aí o paciente está fazendo um tratamento, às vezes até à base de corticoide, mas não tem resultado bom. Gente, é impressionante, corrige isso aqui, começa a responder bem até o tratamento alopático, sabe? Então, assim, a gente vai dar condição de que as estruturas vizinhas trabalhem bem, trabalhem melhor, né? Então, tá aqui o problema no nariz, né? Sim, mas o vizinho está trabalhando bem, o bem vem meio que geral, né? Então, isso é importante. Mordida aberta, que é isso aqui, né? E aquele apinhamento que a gente vê, né? Às vezes a gente recebe paciente um para frente, um para trás, um para frente, um para trás, como eu brinco sempre. Mas gente, são situações que a gente precisa tratar. Ideal seria que a gente pudesse ver uma normo-oclusão tão bonita. Às vezes a classe 1, essa normo-oclusão, também tem seus problemas oclusais, mas se a gente pudesse ver uma bonita oclusão assim sempre, seria maravilhoso. Mas não é sempre, às vezes a gente vê meio bagunçado, tá? E aí, gente, eu vou dizer para vocês mais um motivo para que vocês pensem sempre em buscar problemas oclusais. Por quê? Porque as oclusopatias levam às alterações posturais, certo? Então, se a gente for pegar uns livros de posturologia, a gente tem lá essas várias más posturas.
Mas aí, ó, 90% da população, de modo geral, tem má postura. Gente, é outra super pandemia e que a gente não está se dando conta, né? Então, precisamos pensar nisso. Por que, que a oclusão faz tanta diferença? Porque um dos captores, né, do equilíbrio que nós temos está na boca, está no periodonto. Então, isso é importante. Lógico, a gente sabe que outros são os olhos. Tem vários, né? A gente tem pelo menos 5 aí para estudar e para deixar o paciente em ordem. Eu não sou posturologista. Vou estudar, estudo, faço cursos, fiz cursos com o Bricot, quando ele esteve aqui no Brasil algumas vezes, foram cursos excelentes, não? Mas não sou posturologista. Dou sorte porque meu genro é fisioterapeuta, então ele me ajuda bastante nisso quando a gente precisa, atendendo até pacientes e tudo mais, né? Atualmente eu falo que eu dou muita sorte, porque eu tenho minha filha nutricionista, que também ajuda quando precisa, meu genro que é físio, né? E aí eu falo que, apesar do meu filho estar longe, eu estou feliz porque ele está lá cuidando da comida, porque ele é agrônomo, né? Mas, assim, sem dúvida, para a gente pensar e entender, oclusopatias levam a má postura e a má postura pode se estabelecer eficaz, né? Essa senhora que eu falei que eu atendi hoje para vocês, depois de 4 meses de pandemia, ela falou: Sara, eu nunca me senti tão ereta, tão bem posicionada. E realmente está lindo o caso dela, está dando para fotografar, está dando uma sequência bem bonita mesmo. Então é legal, qualquer hora aí eu vou tentar fazer alguma coisa com essas fotos dela para mostrar que é um paciente adulto, com idade e que está super bem. Ela falou: eu não tenho mais dor nas costas, Jussara. Eu não tive esses 4 meses de agitação, de ansiedade. Ela é professora da aula na FAAP. Ela virou e falou assim: eu fiquei toda, né, atrapalhada como você, dando aula por internet. Nossa, eu achei que eu ia ficar péssima. Ela falou: eu não tive dor nas costas. Né? Então, por quê? Porque a oclusão dela tá boa. Né? Esse aqui é do livro da professora Vilma. É exatamente isso. Né? Quando a gente não tem a oclusão correta, né? A gente está tendo ela aqui de alguma forma alterada, todo o resto se altera e aí aparecem as compensações, né, gente? Então, gira quadril, altera ombro, né? E o paciente vai ficando. E ele faz fisioterapia, ele faz fisioterapia. Você vira para ele e fala: meu, você tá ruim, hein? Tá doendo? Ah, vai para fisioterapia. Ih, tá pegando ciático. Tá pegando ciático. Precisa fazer fisioterapia? Precisa. Ele vai, ele faz, ele faz, ele faz, mas ele não fica bom. E a gente dá remédio, hein? Nossa, ele conta, nossa, eu tenho uma dor, parece que corre pelo nervo. E eu dou hipéricum para ele. E eu dou, e eu falo: nossa, mas você tá ruim mesmo. Vamos fazer um bioterápico de nervo ciático? Vamos, a gente faz lá o bioterápico do nervo ciático. E a gente faz mais isso e mais aquilo. E a gente faz. O paciente está sendo medicado da melhor maneira possível. E ele não melhora porque ele tem um problema oclusal. Nossa, olha aqui, usando um termo bem popular, que zebra, né? Puxa vida, deu azar para ele e para nós, né? Esse aqui é um trabalho. Esse final de semana eu fiz um curso com a professora Patrícia Valério e eu estou pegando, nem avisei ela, mas eu aproveitei o que ela mostrou e fui atrás e estou usando. Olha que coisa legal isso aqui, não é mentira não, ó. Em 2005 saiu esse trabalho. Um ratinho, onde colocaram uma alteração oclusal nele. Tá? Então, por exemplo, sei lá, puseram um ratinho para dormir, pegaram essa resina que a gente usa para restaurar dentes e colocaram lá para mudar a oclusão dele. E aí o ratinho, quando radiografaram de novo, ele apresentava alterações na coluna sérias, ó. E aqui, ó, depois que removeram essas resinas, ele começou a voltar a ter a sua coluna numa boa posição. Tá, gente? Então, é aquilo que a gente está querendo falar para vocês. Problemas oclusais são importantes, né? O paciente que tiver assim, enquanto a gente não mexer, for melhorando, e ele conseguir voltar a ser assim, ele vai reclamar para vocês de dor. Não tem jeito, tá? Alterações oclusais, então, no sentido vertical, a gente tem as mordidas abertas. Elas podem ser definidas como uma discrepância, então, do sentido vertical, na qual há ausência de contato entre os incisivos quando se está em oclusão. Então, o paciente morde
fecha a boca, fecha os, né? Oclui os dentes, mas só ocluem os posteriores. Os anteriores ficam abertos. Aquele que eu brinquei com o menino, você é muito faminto, você gosta de comer, não quer ter trabalho de abrir a boca. É isso aí. Dá a impressão que não precisa nem abrir a boca para se alimentar. Tá? É considerado uma maloclusão multietiológica, sim, tem muitos motivos para ela acontecer, e o seu prognóstico depende, né, do período em que é diagnosticada e tratada. Então, vamos dizer que seja uma criança, que eu recebo uma criança com 3 aninhos e meio, por exemplo, chupando chupeta com uma mordida já quase aberta, grande. Se eu conseguir, até os 3 anos e pouquinho, tirar a chupeta dessa criança e talvez, se precisar, no máximo, alguns exercícios para ela fazer com a musculatura perioral, a gente pode corrigir isso espontaneamente. Olha que coisa maravilhosa, gente. Então, é legal fazer isso, é legal encaminhar e poder mostrar, né, ver que vai melhorar. Por que, que é importante? Porque essa criança com 3 anos e pouquinho, com mordida aberta, se ela não tinha motivo para ser respiradora bucal, ela vai ser. Ela vai ser, por quê? Porque a boca está aberta, gente. Na hora que ela faz a pressão para poder respirar, vai pela boca também, vai pela boca também, ela dorme, relaxa, o lábio separa um do outro, ela está de boca aberta, gente, ela está respirando. Então, na melhor das possibilidades, ela vai ser um respirador misto, respira pelo nariz e pela boca, tá? E ó, vou dizer que é muito frequente esse achado, muito frequente. Então, a gente vai buscar a causa sempre, o tratamento vai iniciar-se sempre eliminando a causa. Nossa, mas como é difícil. Se for uma criança que chupa o dedo, então. Eu sou de brincar muito com a criançada. Eu pego luva, né? Hoje a gente não pode mais ter brinquedinho para eles brincarem. Mas agora eu recebi uma criança que chupa dedo, que está com a mordida aberta, sinto muito. Eu vou continuar fazendo isso. Eu pego um dedinho da luva, eu corto, eu faço uns cabelinhos de lã e linha para ficar bem bonitinho. Se a criança tem cabelinho encaracolado, eu faço aquelas coisinhas que a gente aprende de bordado, que parece um monte de nozinho, aí fica assim, bonitinho. Aí eu pinto a carinha, uma carinha aqui, falo que é um bonequinho, coloco no dedo que a criança chupa e falo assim, ó, você tem que cuidar da minha bonequinha. Você vai ficar com ela dia e noite, ela vai te acompanhar. Peço para a mãe avisar onde vai, na creche, na escola, onde for. E aí, o maior tempo possível para a criança não colocar esse dedo na boca. Tem dado super certo, né? Assim como também tirar uma madeira de crianças maiores, também meio que na brincadeira a gente consegue. E tem que conseguir, tem que ser, né? E às vezes, se é uma criança muito pequena, através de desgastes dentários, quando a criança está bem condicionadinha, a gente consegue fazer isso, ou acrescendo resina, aquela resina de restauração, fazendo as famosas pistas diretas, que talvez até vocês já tenham ouvido falar, a gente consegue corrigir isso muito rápido, muito fácil, né? Em dentição decídua, fazendo essas pistas. Em dentição decídua ou mista, então decídua dos maiorzinhos, de repente já chegaram aqui, estão querendo pôr aparelho, a gente até põe. Mas isso aqui é legal porque é um aparelho fixo sem ser, né? Então a gente está fazendo correção, fixo não dá trabalho para a mãe não tem que ficar, vai pôr aparelho, vai fazer. Está lá, está colocado, quase a gente não percebe que essas resinas têm a cor do dente e a gente consegue corrigir lindamente esses casos, tá? Senão a gente coloca aparelhinho mais adiante. Aqui já em dentição mista, aí talvez a gente tenha que colocar um aparelho que segure a língua, e a gente vai ver o que precisa nesse caso, tá? Ainda, né, no sentido vertical, a gente tem as sobremordidas, que é aquilo que eu falei para vocês, quando o paciente oclui, ele cobre os dentes inferiores, né? Então, a gente tem, assim, coisas muito importantes para a gente estar vendo, né? E isso é bem importante, né? Então, aqui, um pacientinho que a gente colocou um aparelhinho e que depois de uns 4, 5 meses, a gente conseguiu corrigir. Ótimo. Transversais, as mordidas cruzadas. Gente, a mordida cruzada, quando eu falei lá para vocês hábitos deletérios, hábitos posturais, eu vou abrir aqui, deixa eu ver se eu consigo, sem fazer bobagem, deixa eu ver se eu consigo abrir minha câmera. Abre bonitinha para mim. Meu computador não é dos mais legais, sabe, gente? Ele é meio chatinho. Bom, mas vai, vamos em frente.
Eu não estou conseguindo, então paciência. A barrinha não está aparecendo aqui para mim agora. Ah, apareceu. Oba! Apareceu. Vocês estão me vendo? Sabe aquela criança, aquele adolescente, aquele jovem, aquele adulto que dorme assim, com a mão embaixo do rosto? Esse adulto, adolescente, jovem, criança, tá? Essa criança pode vir a ter uma mordida cruzada só por isso, tá? Ah, não, vou abrir de novo. Por quê? Imagina, ah, não, mas você pergunta para o paciente fala assim, não, eu não durmo com a mão no rosto. Não mesmo? Não. Como que você dorme? Ah, eu pego o travesseiro, enfio a mão embaixo do travesseiro e durmo com o rosto no travesseiro. Dá no mesmo. Eu estou fazendo um degrau. E muitas vezes esse degrau, por exemplo, está segurando a minha maxila. Numa criança, isso é muito frequente. Está segurando a minha maxila e pressionando. Se essa criança não se mexer muito, pode estar pressionando a noite inteira, todas as noites dele. Vai estar fazendo o quê? Uma mordida cruzada, né? Então, gente, assim, tem coisas que a gente pode prestar mais atenção quando a gente está perguntando na consulta. Para a pediatria, como o seu filho dorme? Ah, meu filho dorme meio assim, que nem um sapinho, a gente ouve isso de mãe, né? Ele dorme que nem um sapinho, com a carinha enfiada no travesseiro. Você vai olhar, você já vê uma assimetria no frontal dessa criança. Que quando ele dorme assim, ele está pressionando e ele fica a noite inteira pressionando a testa, né? O frontal, lateralmente e criando problemas para o futuro, né? Então, eu mexo no meu frontal, eu mexo em todo o resto, né? A face, ela está toda interligada, né, gente? A gente não pode esquecer disso, né? Então, assim, é importante que a gente observe as perguntas que a gente tem para fazer na nossa anamnese homeopática são maravilhosas. Há um bom tempo atrás, eu e o Mário conhecemos um dentista, ele era legista, né? Ele era da Odonto Legal, e ele estava fazendo, se eu não me engano, era o doutoramento dele ou era o pós-doc dele, e ele amou conhecer a nossa anamnese. Ele falou, gente, que anamnese completíssima, que coisa boa. Ele queria fazer daquela tese dele um livro, e ele falou, se vocês me permitirem, eu vou colocar, porque... E é real, gente. Quem mais se interessa tanto pelo paciente do que nós, homeopatas, com aquela anamnese, não é? E o legal também é que é uma forma bem humana de perguntar. A gente pensa no que vai perguntar, a gente não quer abalar o paciente, a gente não, muito pelo contrário, a gente quer facilitar o que ele tem para contar, né? Então, gente, isso é fantástico, maravilhoso. Quem é de fora e que conhece a nossa anamnese se apaixona. Por que a gente não vai prestar atenção nos pequenos detalhes? Se por acaso a coisa não estiver andando bem, melhor ainda, vamos prestar mais atenção ainda, né? Então, isso é muito importante. Gente, já são quase 9 horas, eu preciso correr. Vocês me aguentam mais uns minutinhos? Posso passar das 9? Então, beleza. Então, assim, gente, ó, mordida cruzada a gente pode ter de um dente, 2 dentes, vários dentes, e às vezes do arco todo. Então, tá aqui, ó, alguns dentes, né? Aqui uma mordida aberta com todos esses dentes cruzados, né? Causa mau posicionamento de dentes, fatores genéticos pode acontecer, dentes supranumerários podem também, de repente o paciente tem um superior, posterior a mais, né? E aí com isso a gente vai ter um outro posicionamento dos dentes para que esse dente, quando ele quer erupcionar, e aí com isso a gente pode ter, sim, marcada, ficando mais, por exemplo, a superior, né, voltando mais para o palato e deixando a inferior mais vestibularizada, mais para fora, para quem não é dentista, né, mais para o lado da bochecha, para quem não é dentista. E aí a gente pode vir a ter uma mordida cruzada. E isso, gente, é importantíssimo,
porque isso, se não for tratado, acompanha a pessoa para o resto da vida. Eu sempre uso a Fátima Bernardes, eu não faço campanha contra a Globo, nem contra quem trabalha na Globo. Nunca fiz. Assisto a Globo, tá? Falo sempre isso, assisto. Eu acho que a gente não tem coisas para assistir em quase nada na televisão, assisto o Globo. A Fátima Bernardes, prestem atenção nela. Para mim, ela teve mordida cruzada na infância, adolescência. E vira e mexe, assim, agora nem tanto, mas antes aí a coisa, quando ela fazia Jornal Nacional, às vezes a gente olhava assim, dava a impressão que via elástico ortodôntico na boca dela, né? E aí, assim, mostrando que ela estava em tratamento. Então, tudo bem, hoje a gente tem brackets estéticos, tal, mas ainda assim me dava a ideia de que ela estava fazendo algum tratamento. Prestem atenção que quando ela fala, as vogais, especialmente, em que você tem que abrir muito a boca, então A, E, né? Prestem atenção como ela quebra a abertura de boca. Ela vem vindo assim, de repente, parece que ela dá um salto com a mandíbula. Para mim, isso mostra que ela deve ter tido e foi corrigir isso muito tarde. Então, importante, gente, sabe? A gente precisa corrigir. Falta de espaço, fatores extrínsecos como os hábitos deletérios, posturais, papapá, papapá, papapá. Isso vai estar sempre junto, né? Então, tá aqui de novo, ó, anteriores, 2 dentes cruzados, aqui atrás quase querendo cruzar, aqui todos os anteriores cruzados e aqui mais ou menos também, né? Consequências: prejuízo ao desenvolvimento dos ossos da face, alteração na fonação, mastigação e respiração com problemas estéticos, gente. O que a gente pode fazer? A gente pode colocar, né? Vou falar de modo geral, tá? Então, assim, aqui eu não estou falando nem da ortopedia, nem da ortodontia. Pela ortodontia, a gente pode estar fazendo isso aqui, colocando expansores, aí a gente vai pintar, fazer colorido, sei lá, fazer o que der, né? E aí, pela ortodontia também, a gente pode fazer uma expansão rápida da maxila. Na verdade, é um aparelho que a gente coloca, a gente, na verdade, cimenta, né, com bandas, não sei se vocês que não são dentistas sabem o que é banda, são aqueles anéisinhos que se coloca nos molares, nos pré-molares, e aí você deixa esse aparelho na boca do paciente por 15 dias, sempre ativando diariamente, manhã e noite, e que você acaba deixando depois mais uns 4, 5 meses. Isso é um caso extremo, e que a gente vai estar pensando, eu estou falando agora pensando como ortodontista, quando eu tenho um paciente respirador bucal muito sério, muito grave, tipo um respirador bucal que já apresenta, além do ronco, a apneia, né? E que tento fazer por esse caminho para que ele não caia numa cirurgia muito maior futuramente, tá? Então, importante para isso. Sempre que a gente tiver uma falta de crescimento e desenvolvimento transversal da maxila, a gente pode até pensar nisso. Então, uma deficiência maxilar é importante, é esse aparelho aqui, tá? Agora, isso a gente vai usar em pacientes que estão em crescimento, assim, para poder colocar essas bandas e tudo mais, a gente está precisando de dentes permanentes, né? Então, pacientes adolescentes que ainda têm crescimento, tá? Se eu pegar um paciente assim, lá vou eu puxar a sardinha de novo para a ortopedia, mas é porque é o que eu faço mesmo. Se eu pegar um paciente pequenininho, criança, com aparelhos ortopédicos funcionais, eu consigo fazer isso, expandir, fazer crescer essa maxila de uma maneira muito suave e muito natural. Eu vou, na verdade, estar estimulando, levando estímulo para esse osso muito maior e melhor do que estar empurrando dentes. Então, quero que vocês entendam, a gente tem etapas diferentes para tratar o mesmo problema. Importante é tratar, né? Sem dúvida nenhuma. A respiração oral é importante, gente, importantíssima. Por quê? Né? Eu não gosto, isso aqui eu peguei de internet, lógico. Eu não gosto muito de falar bucal, porque eu acho que é oral mesmo. A gente está recebendo o ar pelo bucus, mas ele está indo para oros, né? Então, é uma respiração oral. E eu prefiro sempre usar esse termo, tá? Então, assim, quais são os sintomas? Afeta a fala, atrapalha o sono, ronca e tudo mais, o sono dele e de quem dorme perto, né? Afeta a concentração, isso aqui é muito complicado,
é real, existe mesmo, e interfere processo de mastigação e deglutição. Então, eu vou falar para vocês uma coisa importantíssima. Respirador oral, ou ele é muito magrinho, ou ele é muito gordinho, independente da idade, criança ou adulto. Por que ele é muito magrinho? Porque ele se machuca, ele sofre, para ele dói ter que comer pelo órgão respirador dele, gente. Vocês já imaginaram? Então, ou ele não come, ou então ele come rápido. E quando ele come rápido, ele toma muito líquido, que é para poder jogar lá para dentro a comida bem rápido, né? Então, esse paciente não vai saber mastigar nem deglutir. Cada vez o problema dele piora mais, considerando boca, tá? Considerando o sistema estomatognático, tá? Alguns de vocês talvez já tenham assistido a minha aula sobre barita carbônica, né? E aí eu vou dizer para vocês exatamente sobre isso. Barita carbônica é um excelente remédio para tratar respirador oral, se ele for. Por quê? Porque o paciente respirador oral, ele tem aquele jeitão de barita carbônica, ele quase não tem um crescimento adequado, ele, sabe, ele não se expressa bem, ele não tem uma sensação boa com ele mesmo. Então, às vezes, a barita carbônica cai bem, mesmo que ele não seja. E às vezes ele melhora da respiração oral e a gente estava achando que ele é barita e ele não é. Tá? Então, isso eu acho que é bem, bem importante da gente saber. Outro remédio que é muito dado para respirador oral e que eu posso garantir que muitas vezes não é o estramônio. Por quê? Porque o paciente que dorme mal porque tem apneia, ele de repente acorda aos gritos. Faltou ar, né? Faltou. E ele grita. E quando ele grita, a mãe ouve e sai correndo. O que aconteceu? O que aconteceu? Quando ele vem para a consulta, a mãe conta para a gente isso. Meu filho grita à noite, ele acorda desesperado, gritando. A gente fala, nossa, é o terror noturno do estramônio. E não é. É um terror noturno porque ele respira mal. Tá? Dá para vocês entenderem o que é um obstáculo à cura, aquele obstáculo à cura que eu quero passar para vocês? Então é isso aqui, ó, tá? Estou mostrando criança, mas adulto também. É a pandemia enrustida que acontece pelo mundo, né? De 30 a 32% da população mundial respira pela boca. Ronca e tem a apneia do sono. Gente, isso não é fácil. Eu estou aproveitando a pandemia para fazer uns cursos a mais. Eu já sempre atendi muito paciente com problema de respiração bucal. Eu falo sempre que isso é a herança que eu trouxe da doutora Gabriela, né? Mas eu gostei do assunto e vou atrás e gosto mesmo. Mas aí eu aproveitei agora a pandemia para fazer um curso sobre síndrome de apneia e ronco e estou impressionada com as coisas. Agora eu até comprei, chegou semana passada, ainda não deu tempo de usar. Atualmente, a gente sabe que para tratar a apneia, a tratar respirador e pessoas com problema do sono, a gente vai precisar da polissonografia, lógico. E a gente sabe que ela existe no tipo 1, 2, 3 e 4. 1 e 2 a gente vai fazer lá no centro do laboratório. 3, eles podem vir aqui em casa, e a 4 é aquela que você faz mesmo em casa. Atualmente, a gente tem uns aparelhinhos, e somados a alguns aplicativos, a gente consegue fazer uso, fazer uma polissonografia, vamos dizer, dentro da casa do paciente, que eu, de verdade, prefiro mais. Agora, em tempo de pandemia, nem se fala, foi por isso que eu fui atrás desse aparelhinho. Com o passar do tempo aí, eu vou tendo retornos disso, eu conto para vocês do resultado. Muito legal, muito bom. O que eu estou vendo até agora, eu estou achando muito legal, né? Eu sigo o Hahnemann, gente, então, o que eu vou fazer com esse aparelho? O que eu estou fazendo com esses aparelhinhos? Minha família está experimentando. São os 3 primeiros que estão usando, né? E aí a gente vai tendo, mas é como polissonografia mesmo. Vem o laudo, sabe? Vem tudo bonitinho, muito legal. Por que isso? Porque eu tenho muito paciente que vem reclamando de dormir mal, respirar mal, cheio de problemas, e que a gente precisa fazer alguma coisa para ajudar isso, né? Existem características da síndrome do respirador bucal, né? Oral,
que são muito importantes. Os fatores etiológicos, a gente tem amidalite, adenoide hipertrofiada, rinite alérgica, desvio de septo, hipertrofia de cornetos, os pólipos nasais. Eu não aguento, isso aqui é fotinho de internet. Eu choro cada vez que eu olho para esse menininho, mas é porque eu vejo os meus pacientinhos assim, ó. É muito triste, gente. É uma coisa muito complicada. Os sinais e os sintomas são aqueles que vocês já veem também: obstrução nasal, amidalite de repetição, ardência ou prurido na faringe, tosse seca persistente, halitose, que é bem complicado também, enurese noturna, sono não reparador, sonolência diurna e irritabilidade, baixo rendimento escolar, por isso eu falei da barita para vocês, aumento das cáries dentárias, problemas gengivais também, eu acabei não colocando aqui, mas saibam disso, o paciente tem um risco maior de ter gengivite e periodontite e deformidades dentofaciais, né? Então, isso é bem sério. Com respeito à oclusão dele, as características clínicas, ele está sempre com a língua interposta entre os dentes. Ele apresenta deglutição oral muito prejudicada. Ele tem hipotonia dos músculos da face periorais. Ele tem o palato ogival e, muito frequentemente, mordida aberta, às vezes mordida cruzada, e aí tudo que pode ir sendo acrescido, né, por conta do problema dele, tá? Gente, isso aqui, ó, é arcada superior de pacientes respiradores bucais, tá? É muito triste ver isso, gente. Vocês já devem ter visto, mas talvez vocês não tenham se dado conta do problema. Então, assim, voltando só um minuto. Por que a gente vai tendo essa deformidade na arcada, né? Porque assim, gente, quando a gente respira, né, tudo certinho, tudo andando bem, e a boca fechada, a gente tendo a língua bem posicionada, que é aqui na região atrás da papila incisiva, a gente tem a língua como um músculo super potente, fazendo pressão aqui por tudo isso. E aí, se o paciente respira bem, toda a musculatura perioral aqui, né, os orbiculares e tudo mais, bem como o bucinador e todo mundo que está aqui nas laterais, trabalham pressionando. E aí, isso permite essa conformação bonita, tá? Quando a gente tem um respirador bucal, volto lá, o perioral não funciona, os músculos laterais também não. E aí a língua, ó, nem se fala. Palato ogival, ó, aqui tá escuro, não dá para ver, mas ó, o que não falta aqui é palato profundo, palato ogival, tudo isso para atrapalhar a vida dele. E o problema postural de um respirador bucal é muito maior, muito pior, tá? Então, ó, é mais ou menos assim, o cara respira. Isso aqui também é de internet, eu não gosto de pôr foto de paciente, porque eu acho que é muito chato. Paciente de consultório em especial, eu acho muito ruim, né? Na faculdade a gente tenta pegar autorização, aqui no consultório, se eu precisar também. O que eu mostrei que é de paciente, tenho autorização. Mas assim, melhor mostrar que às vezes está até ilustrando melhor. O paciente, vou pegar esse aqui, ó. O paciente que é respirador bucal, está sempre de boca aberta. E a gente não faz ideia, mas a mandíbula pesa, né? Então, além disso, o paciente faz uma hiperextensão aqui, jogando isso aqui para trás, tá? Aqui dá para ver melhor, ó. Ele tenta jogar um tantinho a cabeça para trás para aumentar o lumen, para ele poder respirar melhor, né? E aí ele está sempre de boca aberta. Então imaginem que ele faz uma força para trás, mas a mandíbula pesa e joga tudo aqui para frente. Então, ele tem uma conformação bem ruim aqui de cervical, tá? Só que quando ele joga aqui para frente, é como se ele perdesse a referência dele de pé. Então, pesou aqui na frente, eu vou ter que fazer alguma coisa para compensar. O que eu faço para compensar? Eu jogo a barriga para frente, então o abdômen vai para frente. Só que aí, gente, também continua todo mundo lá para frente. Por quê? Porque eu precisei jogar o meu ombro para trás para fazer o contraponto disso. Então, gente, olha o que vira a coluna destes coitados. Olha que horror. Olha essa criança com a coluna toda atrapalhada e olha como ele já está todo atrapalhadinho, né? Coluna toda fora de posição por conta de respirar pela boca, tá? Então, isso aqui é importante. O paciente cresce, tem dor nas costas, tem problema no joelho, ó, dá para perceber, né?
paciente tem uma série de problemas por conta disso, tá? Os benefícios da respiração nasal é o crescimento do terço médio da face, crescimento transverso da maxila, crescimento equilibrado, né, no sentido vertical da maxila e um comprimento correto da face, né? A gente não vai ter o paciente então alongado, né? Normalmente o respirador bucal ele tem a face bem longa, né? Então tudo isso conta. E aí a importância do diagnóstico precoce. Quanto mais tarde vier esse diagnóstico, pior será o prognóstico, não tenha dúvida disso, né? Como a gente vai tratar? Se ele for alérgico, ai que delícia, né? Homeopatia nele, a gente vai resolver, vai melhorar muito, vai fazer muita coisa por ele. De modo geral, homeopatia sempre. Se for uma obstrução mecânica, uma hipertrofia de corneto, uma hipertrofia de amígdala, de adenoide, muitas vezes cai numa cirurgia. Não. A gente também pode fazer uso de aparelhos, mesmo nessas situações, e ver se melhora. Por quê? Se eu conseguir ampliar um pouquinho a cavidade nasal, por exemplo, num caso de hipertrofia de corneto, que é um pouco mais lá para trás, mas paciente que está com, né, que a gente percebe que tem uns edemas aqui na cavidade, se eu conseguir, quando eu coloco o aparelho, melhorar, abrir mais esse palato, uma vez que ele é, né, o assoalho da cavidade nasal, o paciente começa a respirar, pode ser até que melhore, pode ser que chegue lá, né? Mas quando tem realmente, aí não tem jeito, vai cair numa cirurgia, tudo bem. E aí, né, o que a gente vai poder fazer? Tratar. Quando tem, né, alterações de crescimento e desenvolvimento, que a gente perceba que dá para mexer, a gente vai resolver com o aparelho removível, da ortopedia ou da ortodontia, ou então com o aparelho fixo, aquele que eu mostrei para vocês. Tá? Em todas essas situações, eu posso usar a homeopatia sempre. Sempre como um remédio episódico. Vai para a cirurgia, eu preparo ele para a cirurgia. Ele volta da cirurgia, eu faço pós para ele, pós-operatório, com homeopatia. Aqui, ó, gente, o tempo que eu trabalhei na doutora Gabriela foi quando eu mais vi, mais fiz aquele disjuntor, aquele aparelho fixo, que ela trabalhava muito com isso. Gente, nossa, quanta arnica para o paciente ficar bem rápido, quanto a gente podia ajudar fazendo homeopatia. Então, homeopatia o tempo todo, eu não tenho a menor dúvida disso. E quando eu consigo achar o remédio do paciente, sem dúvida, assim, sem dúvida nenhuma, mais equilibrado, melhor equilibrado, ele vai aceitar qualquer tipo de tratamento melhor. Então, maravilhoso, né? Dá para a gente fazer. Hoje nós temos o bruxismo infantil também, que é uma coisa muito importante, né? 15 a 30%. No adulto, gente, isso aqui fica ainda maior do que 30%. Vocês estão vendo as pandemias que correm o mundo e que ninguém está falando? Eu não estou fazendo a campanha do Bolsonaro, falando qualquer coisa contra o que foi feito para tratar. Eu não estou contra a OMS, não. A pandemia está matando mais rápido, a gente tem que correr atrás. Mas prestem atenção em quantas pequenas não, escondidas pandemias acontecem, tá? Em criança, hoje, a gente quase não fala mais em questão de verminose, isso já sabe que é furado, não é verdade. O que se fala muito é que a criança pode estar ansiosa, com excesso de responsabilidades, é real. Eu vejo aqui nos meus, eles jogam tênis, fazem Kumon, fazem inglês, fazem não sei o que mais, aí tem reforço de não sei o que, aula de teatro, aula de dança, judô, karatê, mas tem que jogar basquete, porque na escola tem um time tão legal. Gente, é muita coisa, é muita coisa. A agenda de uma criança, às vezes, é pior que a nossa, né? Eu vejo mesmo nos meus pacientes isso. Então, isso é bastante importante, tá? O bruxismo, como é que a gente trata? A ortodontia faz uma coisa que eu não faço, porque eu não vejo sentido nisso, colocar plaquinha para os pacientes morderem. Não faço isso, não fiz, não faço nunca, de verdade. Não gosto de placa, nem daquela que é macia, que eles falam que é meio relaxante. Mentira, aquilo lá depois eu acho que faz o paciente morder muito mais, então não uso. O que eu uso, na verdade, são aparelhos ortopédicos. Para criança, para jovem, para adulto, para idoso. O tempo que eu trabalhei na doutora Gabriela, por incrível que pareça, preciso contar isso, porque é uma coisa. Isso eu não tenho foto para mostrar, mas é incrível. Eu me lembro de uma vez que a gente recebeu um paciente que era portador de prótese total, prótese, dentadura,
superior e inferior, e que a gente vendo o que estava acontecendo, a gente refez. Ele era um paciente que apertava as próteses. A gente refez, foi ideia da doutora Gabriela, mas foi interessante. A gente refez a prótese dele, copiando esse tipo de aparelho, que tem umas pistas aqui, para que o paciente não fizesse tanto esforço sobre o periodonto. Então, isso foi importantíssimo. Por isso que eu falo, eu aprendi bastante coisa por lá, porque é muito legal. Então, para mim, a única forma que eu encontro de tratar um paciente bruxista não é com plaquinha, é com um tipo de aparelho onde eu posso levar uma mensagem lá para o cérebro que apaga o exercício que ele faz, e isso é bem importante. E aí, gente, eu vou dizer que aquela frase popular, né? Se prevenir é o melhor remédio, a prevenção é uma alternativa atraente e viável em nível populacional, simplificando e até mesmo evitando tratamentos corretivos que exigem acesso a serviços ainda mais especializados e de custo mais elevado. Então, tudo isso que eu falei, se eu puder tratar antes de chegar lá no fim da história, com certeza é mais suave para o paciente, mais fácil de passar por isso e mais barato até para ele, né? Barato para a saúde, barato para ele, né? Para quem gosta de pesquisa, eu coloquei aqui algumas, mas tem muitas, gente. Ó, recuperar a dimensão transversal do palato melhora a capacidade olfativa do indivíduo. Cada coisa, né? Essa aqui saiu... em 2018, tá, gente? Eu comi o 2 aqui. 2018, super interessante, num jornal de pediatria. As aferências trigeminais alteradas podem comprometer a capacidade olfativa do indivíduo também. Tá? Olha que interessante. Oclusopatias como fator relevante no desencadeamento de zumbidos em crianças, isso é demais e existe e está acontecendo. Tem criança que tem zumbido, gente, impressionante. As oclusopatias em correlação com a diminuição da acuidade auditiva, também é um trabalho interessante, bonito, que saiu recente, também não está tão antigo assim. Então, assim, aqui eu coloquei só alguns. Gente, tem, sei lá, um monte, uma montanha de trabalhos acontecendo por aí, mostrando para a gente a importância de trabalhar o mais cedo possível. Intervenções precoces apresentam mais simplicidade, maior benefício com baixo custo econômico e biológico também. Isso é o mais legal, o biológico que a gente economiza, gente. Prevenir é simplificar, faz parte da campanha do Júlio Laranja. Isso, ó, é o lema dela. Prevenir é simplificar, é fazer de uma maneira muito suave para o paciente, para a família, para todo mundo, tá? Então, por isso a gente tem batido nessa tecla, tá? E eu consegui, deixa eu ver quanto eu passei. Ó, gente, só 18 minutos, vocês me desculpem. Para quem gosta desse assunto, seja médico, seja dentista, seja quem estiver assistindo e que queira conversar mais sobre isso, por favor, daqui, ó, eu estou sempre deixando meus contatos, converse comigo. Esse é o assunto que eu amo na vida, adoro fazer o que eu faço, de verdade. Fico triste em pensar que as coisas estão mais difíceis, né? E que, por conta disso, os pacientes também, às vezes, estão com medo de procurar ajuda, de procurar atendimento. Eles acham que eles podem pegar coronavírus dentro do elevador do prédio, aquelas coisas todas. A gente fica triste. Fiquei bastante ansiosa e apreensiva nesses tempos, antes de eu voltar para o consultório, mas, graças a Deus, eu vejo que os pacientes estão vindo bem, né? Então, isso é maravilhoso. Eu falo que eu fico muito feliz que eu consigo juntar as coisas que eu gosto, né? Essa forma de trabalhar na odontologia e a homeopatia, né? Que a gente sabe do efeito bonito que ela tem, do resultado bom que ela dá. Então, assim, agradeço imensamente aí a atenção de vocês. Deixa eu ver o que eu consigo Jutes, fazer. compartilha a tela, abre seu Eu estou vídeo tentando, para Mário, perguntas. peraí. Deixa eu ver aqui. Aqui, interromper o compartilhamento. Consegui. Abre o seu Agora eu vídeo. quero. Hã? Agora Abre o eu quero vídeo. abrir minha carinha aqui. Isso mesmo. Oi, gente. Pessoal, alguém tem alguma pergunta? Pode abrir o microfone e fazer a pergunta, por favor. Nada, gente.
Estão dizendo que a aula foi maravilhosa. Parabéns, professora. Boa noite. Palestra sensacional. Que bom. Didática, orientações atualizadas para o pediatra. Então, tá bom. Gente, a gente pode continuar conversando sobre isso nas nossas aulas habituais aí, tá? Toda vez que a gente estiver junto, toda vez que a gente estiver falando de qualquer coisa que tenha a ver, a gente pode estar... Eu sei que para o próximo mês, aí, em alguma das turmas, eu vou falar de calcária carbônica, futuramente eu vou estar falando dessa barita, e aí eu sempre introduzo mais alguma coisa disso, tá? Muito bom ter vocês, de verdade, muito obrigada. Peço desculpas, corri um pouco, mas é que é muita coisa e eu queria passar um pouquinho por tudo. Agradeço quem aguentou até agora, quem está aqui firme. Muito, muito obrigada. Estou sempre à disposição por telefone, por zap, por que quiserem e pessoalmente, quem quiser vir ao consultório para a gente conversar, vai ser um prazer enorme. Não é porque veio no consultório que vai ganhar aparelho, tá? É só para conversar, vai ser ótimo, tá bom? Bom, pessoal, quero agradecer a presença de todos, o prestígio, e avisar vocês que na segunda-feira, próxima agora, nós vamos ter mais uma conferência com o Dr. Marcelo Pucilione, falando sobre os 6 tipos de Covid. E ele vai fazer toda uma explanação dos medicamentos episódicos, porque vocês sabem que saiu um trabalho em inglês que está apresentando 6 tipos de manifestações da Covid. E como está todo mundo buscando o gene epidêmico do medicamento, então vai ser uma oportunidade da gente discutir. Se alguém depois quiser receber o link, por favor, manda um e-mail para alfa.aph@gmail.com. alfa@gmail.com. Simone, tem uma pergunta para fazer. Pode fazer, Ju. Oba, que delícia. Fala. Ela vai escrever. Então tá bom. Peraí, escreva. Você quer que eu responda agora ou você quer me mandar pelo zap e eu te respondo depois? Você que sabe. Ela quer saber qual a relação entre a homeopatia e a Covid. Deixa para assistir segunda-feira, Simone. Tem muita coisa aí que a gente está discutindo. Simone, olha, vou falar bem rapidinho para você, mas é que eu acho que vale a pena. É assim, Simone, a gente, na verdade, o que a gente vê aí é esforços por todos os lados para que a gente consiga brigar com esse inimigo e ganhar dele, né? A gente entende, a gente como homeopata, a gente entende que, e aí está visível isso, né? Quanta gente está pegando Covid e quem dorme do lado dele não está pegando. Você já viu isso, não é de agora. Eu tenho uma amiga, ela é dentista, o marido dela não é dentista, ela pegou Covid e ele não. E ela ficou lá, se isolou e tudo mais, e ele não, ela não passou para ele. Então, assim, a homeopatia entende que aquele que está equilibrado está muito menos sujeito a ficar doente. Então, essa já é uma grande relação. Tá? A segunda relação é que tem uma forma de tratar com homeopatia que é através dos sintomas daquela, em casos de epidemia, os sintomas daquela epidemia, onde você encontra um remédio que possa resolver todos eles. Né? Então, esse remédio vai ser bom para tudo isso. E aí você vai medicar esse paciente, né? Esse paciente não, as pessoas da comunidade preventivamente com esse remédio para que não adoeça, ou, no caso de uma comunidade já adoecida, também para que você possa trazer melhora para isso. Essa é a relação, né? A homeopatia, então, acredita que quem está bem não vai ficar doente, e a homeopatia acredita que seus medicamentos vistos com o prisma, né, real do que a gente tem que ver no paciente, buscar o que a gente busca no paciente, vai ser um bom remédio para que ele não tenha progressão da doença. Tá? Então, assim, bem rápido, bem melhor ouvir só sobre isso na segunda-feira. Aí vai ser interessante, vai ficar bom. Tá bom? Não sei se ajudou, mas pelo menos rapidinho.
Tudo bem, gente? Muito, muito, muito obrigada mais uma vez. Desculpem a correria, mas já que a gente tem que, né, mostrar isso para vocês, eu quis passar tudo, assim, bastante coisa, e depois, quem se interessar, a gente conversa no particular, vai conversando e vai tirando as dúvidas, tá?